Olá, vamos ver como é que fica o ano de 2022. Nós vamos estudar o mapa da virada do ano astrológico, que é quando o Sol entra no signo de Áries, dia 20 de março, às 12h34. Então, neste momento, nós temos Sol a 0 graus, em conjunção com Netuno em Peixes, com Júpiter e com Mercúrio. Mercúrio é o próprio regente do ano. Então, nós temos um ano aí comandado pela mente, pela nossa visão, pela forma da gente enxergar as coisas, da gente aprender, conhecer, estudar, se comunicar, se expressar, se movimentar, os caminhos, as possibilidades, as oportunidades, é tudo através da nossa cabeça, da nossa visão que as coisas vão acontecer. Ainda mais que nós temos aqui um ascendente em Gêmeos, que é regido, por esse Mercúrio, para nós que estamos aqui no Brasil. Então, a forma da gente enxergar e da gente caminhar por esse mundo vai ser através da cabeça, vai ser através das ideias, dos projetos, da participação, da comunicação, da colaboração, do fazer parte, Então, a gente vai ter aqui uma mente que vai estar numa energia espiritual, mediúnica, meditativa, sensitiva, numa linguagem do inconsciente, deste subconsciente, da intuição, da sensibilidade artística. Então, nós estamos aprendendo a caminhar com a mente através de coisas que a gente desconhece. A gente vai estar conhecendo como aprender a caminhar dentro dessa espiritualidade, dentro deste mundo invisível, dentro dessa imaginação, dentro desse mundo cósmico, desse plano divino, Então a gente é orientado, direcionado para o nosso crescimento, para o nosso desenvolvimento, comandado por Netuno, que é o próprio regente desta energia de Peixes, que é a luz divina descendo sobre nós, numa casa 9 que trabalha exatamente a nossa visão, a nossa filosofia, as nossas crenças, a forma da gente enxergar o mundo, as nossas metas, os nossos objetivos. Então, tudo isso sai dessa intuição, desse aprendizado, da gente entender caminhos que hoje são totalmente inconscientes, totalmente desconhecidos, mas que eles estão dentro de nós. Eles são conduzidos numa sincronicidade divina que tem uma conexão através de nós mesmos, através do que a gente sente, do que a gente intui e como a gente aprende a lidar com estes sinais, com estes sentimentos, com esse emocional que nos conduz. Este Netuno, ele faz um sextil com o nó do norte, que é para onde a gente precisa se desenvolver, alcançar, numa casa sobre a humanidade, o coletivo. Então, tudo isso está sendo conduzido para a gente construir uma sociedade nova. Ele também faz um sextil com a roda da fortuna em Capricórnio, que é através do compromisso nas relações, com a responsabilidade, a seriedade, que a gente começa a sair da estaca zero e começa a se desenvolver. E através de todo esse campo espiritual, que é um ano muito voltado para isso, para a gente começar a entender, tudo isso que nos move, a alma que está em aprendizado nesta vida terrena, faz parte de um divino macro e nós somos um fragmento e todos nós somos uma manifestação da individualização na nossa essência como luz no mundo para poder partilhar algo que cada um capta como o seu próprio caminho. É como se cada um tivesse a sua própria missão, a sua própria meta, o seu próprio objetivo, mas ele é instruído, ele não é um desejo leviano, ele é um desejo que vem de uma
orientação de uma inspiração, né, maior, coletiva, macro. E como que a gente sabe tudo isso? Através, né, desse desenvolvimento, desse canal de comunicação que a gente vai estar aprendendo a desenvolver, qual que é o nosso papel no mundo, e desenvolver então esse espírito de liderança, cada um na sua trajetória, cada um no seu papel, iniciando, começando um novo plano, uma nova construção, uma nova meta, que está em conjunção com o meio do céu. Isso vai ficar visível, cada um tomando o seu rumo para fazer algo, né, que é social, que é público, que é exposto, que é mostrado. Então, cada luz no mundo é revelada através da essência, da individualidade de cada um. Mas o Marte, que é, né, o regente desse Áries, está aqui em Aquário, fazendo conjunção com a Vênus, com Vértex e com Saturno. Então, Marte é o comando dessa atitude, dessa ação, junto com os valores do que é importante neste momento. Tudo isso está na energia aquariana, né? Nós estamos a passos caminhando para a era de Aquário, porque nós precisamos aprender a construir uma sociedade, viver em coletivo, criar uma nova humanidade. Então, os nossos valores são voltados para isso, as nossas ações são voltadas para isso. Apesar da gente ter um papel individual e uma luz, né, no mundo, ela não está a serviço do egoísmo, ela não está a serviço de um interesse próprio, ela é um papel, né, para algo maior, para uma conjunção, né, de pessoas ali. E é onde os destinos começam a acontecer, nesse vértex, e o Saturno, aonde a gente precisa concretizar, trabalhar, estruturar, se responsabilizar e realizar tudo que a gente precisa construir nessa nova sociedade. Da onde sai essa nova sociedade? Está numa casa 8, é algo que está oculto ainda, está escondido, ainda precisa de um processo de libertação, de mudança, e está interceptado nessa casa 8. Essa energia, ela está contida, ela está presa, ela está ali esperando para ser revelada. Essa casa 8 começa aqui com Plutão. Então, este Plutão é a morte, é a transformação, é onde as coisas realmente trazem a virada brusca, né, poderosa da questão do que a gente tem construído na nossa realidade, né, que começa a ser desenvolvido através das relações que assumem essa seriedade e realizam este processo de transformação. A partir dessa transformação de quebras, de regras, quebras de coisas que estão muito encruadas, muito antepassadas, ultrapassadas, coisas que estão ali reprimidas, né? A partir deste momento que tem essa virada, se liberta essa mudança, essa renovação. E por onde que a gente acessa tudo isso, né? Através desta luz no mundo. Então, todos esses planetas, eles têm algumas ligações. A gente tem aqui uma ligação de trígono com ascendente. Então, a partir da nossa comunicação, das nossas ideias, da nossa mente, dos nossos projetos, a gente acessa, né, essa questão do coletivo, do que precisa ser revelado, do que precisa sair deste lugar, deste buraco oculto, né? A gente tem aqui a lua negra, aqui em Gêmeos, numa casa inconsciente, mas que só faz bons aspectos. Então, a gente tem um potencial muito forte dessa necessidade de participação
oculta, escondida, que ainda não se mostrou, né? Mas a necessidade de entender, a necessidade de falar, a necessidade de interagir, de se comunicar. E essa necessidade, ela acessa também esta força instintiva coletiva, ela acessa, ela traz à tona essa força, essas ações, esses movimentos que precisam ser colocados em prática por conta desses valores. A gente tem ainda essa lua negra fazendo um sexto com Quiron aqui em Áries, que é trabalhar a nossa coragem de se mostrar, de dar o pontapé inicial, de começar a tomar as rédeas da situação, de cada um tomar a sua força, né? E tá numa casa de autoridade, a gente não aceita, né, algo acima mais reprimindo, a gente vai estar num novo começo, cada um fazendo o seu papel, e a partir do momento que a gente junta essas forças, a gente supera e cura uma individualidade de cada um perceber o seu caminho, a sua força, a sua luz, né, o seu brilho. Aqui tem aspectos desafiadores em relação ao Urano, né, que é o momento da quebra, da ruptura, da transformação, do choque, que precisa ter de realidade em relação ao futuro, em relação ao coletivo, em relação à sociedade, né? Então precisa ter um rompante, precisa ter esse caos que liberta, né? Então isso vem numa tensão, né? Vem lá dessa força contida da lua negra para ajudar a impulsionar esse acesso, e vem dessa somatória de forças do ascendente para poder acessar essa força que está oculta. Essa força oculta, ela traz também na parte individual o nosso psiquismo, o nosso psicológico, traz ali onde a gente precisa trabalhar o nosso empoderamento. Então, a gente precisa superar as nossas questões, as nossas mágoas, os nossos traumas, as questões internas com cada um, né? É onde a gente precisa se empoderar, o Plutão tá aí. A gente precisa realmente, cada um se sinta forte, cada um passe pelo seu crivo, passe pela sua provação de superação, de renascimento, de transformação, para poder somar, para poder se mostrar, para poder tomar essa atitude em prol de algo maior, né? E aí cada um vai despontando e fazendo o seu papel de acordo com o seu objetivo, que é em prol de algo coletivo, tá? A gente tem aqui o Sol fazendo um quincunce com a Lua, que está em Libra. Então, o nosso emocional está voltado para as relações. Numa casa 4, em relação à família, em relação à nação, nós estamos preocupados com o outro, nós nos preocupamos com o que o outro está sentindo, com o que o outro pensa, com o que o outro pensa da gente, inclusive, né? A gente se importa com as relações, mas é um ajuste que a gente precisa fazer aqui entre o que a gente sente e o que a gente faz, né? O que a gente faz não pode ser agressivo a ponto de passar por cima dos sentimentos das pessoas, das nossas relações. Porque essa Lua também faz uma quadratura com o Plutão. Então tem quebras, transformações, encerramentos, né, mortes aí desses processos que nos empurram contra a parede, né, que força a gente a tomar uma atitude, força a gente a se importar suficientemente para que a gente se mexa, né? É um ano que podem acontecer ainda muitas mortes coletivas, né? E elas tendem a acontecer, e isso mexe com nação, isso mexe com as questões familiares, e às vezes é o estopim
para a gente realmente ajustar a nossa força, a nossa coragem, né, de assumir o próprio papel para trabalhar por algo que seja solidário, por acreditar, né? Mas esse trabalho espiritual em Peixes, ele normalmente vem através de um aprendizado pelo sofrimento. Então, através da dor, a gente se compadece, né, da dor alheia, de colocar ali a empatia, a compaixão e aprender sobre o amor, infelizmente pela pior forma. Mas a gente tem muitos aspectos positivos ajudando e impulsionando e direcionando a gente. A gente tem aqui mais uma quadratura entre o ascendente com Netuno aqui, né? Então talvez a gente se sinta um pouco confuso sobre o que é real e o que é ilusão, né? Qual a força que eu tenho, né? O que eu realmente estou enxergando disso tudo. A mente pode ficar muito anuviada, da gente não entender, mas faz parte da nossa lição. Enquanto a gente não desenvolve esse canal de comunicação, que tudo nos leva, né, a esse divino, entender que nós fazemos parte desse plano maior, e nós temos um papel nele, as coisas não se desenrolam. E a gente tem um ano kármico, que ao longo deste processo nós teremos 4 eclipses ao longo desse ano, que vão acontecer dia 30 de abril, 16 de maio, 25 de outubro, 8 de novembro. Nessas datas, né, a gente tem uma descarga energética e de forças, mas que elas fazem influência por todo o ano, tá? A gente já vem sentindo essas forças desde do ano passado, mas elas estão agora muito fortes. E elas vão mexer com esses nodos, né, que são os pontos kármicos mais o Saturno. Vai ser um encontro dessas 3 questões que traz essa característica kármica coletiva. E que isso é vivenciado na vida de cada um, né, por situações diferentes. Mas nesse âmbito coletivo aqui, né, o nó do norte é onde a gente precisa alcançar uma mudança, é algo que a gente precisa construir, está em relação a essa relação com a humanidade, né, com o grupo, em relação ao futuro. E o nó do sul são coisas que a gente vai trabalhar o desapego e o desprendimento, e estão relacionados ao egoísmo, ao ego, a coisas que trabalham só em benefício único para o próprio reconhecimento, né? Então a gente está saindo de um karma de parar de olhar para o próprio umbigo, né? Para aprender a trabalhar em prol de todos. E esse karma vem através deste trabalho que precisa sair dessa esfera de superação que ainda está oculta, mas provavelmente, né, uma superação é desencadeada por uma grande crise de realidade financeira, de coisas que o poder nos oprime, nos pressiona, nós nos sentimos sufocados, nós passamos por mortes, às vezes físicas, reais, né, às vezes de transição, de fase, para cada um acessar o seu processo de libertação, de mudança, de ruptura, de rebeldia, né? Mas é uma rebeldia consciente, é uma rebeldia solidária, fraternidade, né? A questão de respeitar as diferenças, mas que todos agreguem através dessas diferenças o seu próprio papel. Então nós temos aí, através desses eclipses, impulsionamentos, né, que vão levar para a gente resolver essa questão kármica. Nós temos aí a questão da mente, da espiritualidade. A gente vai ter o Júpiter também caminhando de maio a outubro. Ele passa Peixes, ele dá as caras em Áries e dá uma préviazinha para a gente do que vai ser 2023, que é a força, né? O que a gente precisa fazer da nossa vida, de tomar a frente da liderança, deste impulso,
de começos. Então a gente vai ter ali uma amostra grátis do que vem ainda o ano que vem. E aí em outubro ele volta para a energia de peixes para finalizar essas questões espirituais, essas questões subconscientes, essas revelações que são coisas que a gente tem aí para descobrir, para perceber. Então é um ano em que tudo pode acontecer e que a princípio a gente precisa estar com a cabeça muito aberta, porque nós vamos estar suscetíveis a receber novas informações fora do comum, fora do que a gente tem como visão de vida. Nós receberemos revelações, né, de coisas que nós ainda não conhecemos. Nós precisamos ter a humildade de receber tudo isso que nos será ensinado através dessas lições, e nós estaremos muito suscetíveis a todo o coletivo, voltados para a sociedade, voltados para o mundo, tá? A maior concentração de planeta acontece neste quadrante aqui. Então é isso, gente. É um ano bem forte para cada um assumir o seu papel, ter coragem de passar pela sua própria transformação para fazer o que você veio fazer, né? Mas o que você veio fazer tem uma função. Ela não foi feita ali livremente, né? Ao acaso. Você vai ter uma inspiração do que é a sua luz no mundo, finalmente o seu propósito, mas cadê a força, né, para realmente cumpri-lo na hora que é necessário, que é uma responsabilidade social nessa reconstrução deste mundo, e assim caminhamos para uma era de Aquário, tá bom? Então, ótimo ano para todos, feliz 2022 e vamos que vamos!